Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico da esclerose tuberosa, que muitas vezes é muito difícil de você conseguir aquele bendito laudo médico, né? E às vezes a gente fica naquela preocupação, eu preciso do diagnóstico porque eu preciso tratar, e aí você vai no médico e ele fala, eu acho que você tem, mas eu não posso dar o diagnóstico, né? Por que às vezes acontece essa situação, você não ter o diagnóstico? Porque às vezes o seu sintoma, só aquele sintoma que você tem, o médico não consegue fechar seu diagnóstico e muitas vezes ele não quer é, fazer uma interligação com os outros médicos. Ele prefere que você vá num médico que já conhece a esclerose tuberosa para poder fazer o diagnóstico. Por exemplo, no meu caso, quem deu a suspeita, né, que eu tinha esclerose tuberosa foi minha dermatologista, mas ela não tinha nenhum caso de esclerose tuberosa. Então, ela falou para mim procurar um nefrologista, porque ele seria o melhor médico para poder fazer o meu diagnóstico, né? Porque eu, no caso, tinha muitos angiomelipomas nos rins e eu havia acabado de operar e eu já tava com um monte de novo. Então eu fui procurar nefrologistas, mas infelizmente nenhum me deu o diagnóstico e falou que eu só tinha cistos e que não era nada demais. Então, gente, eu procurei uma médica que era oncologista, porque eu pensei assim, se eu tenho muitos tumores, né? Uma oncologista talvez consiga me ajudar, e foi o que aconteceu. Eu fui na C. Camargo, que é um hospital em São Paulo, referência em câncer, e eu marquei uma consulta na área de oncogenética. Lá eu fui consultada pela doutora Maria Nirvana da Cruz Formiga. Ela é uma excelente médica que na primeira vez que eu fui, eu mostrei os exames que eu já tinha feito com outros médicos e ela já conseguiu falar pra mim que eu tinha esclerose tuberosa. Aí, pra fechar o diagnóstico e fazer os relatórios médicos, ela me pediu pra fazer outros exames para confirmar. Então ela me pediu exames, eu, eu já tinha levado alguns, né, do rim, mas aí ela pediu a ressonância do crânio, né, do encéfalo, e ela pediu ultrassom, ultrassom não, desculpa, a tomografia do pulmão, pediu a ressonância magnética do abdômen total, e eu fiz uma avaliação cardiológica, né, cardiovascular, não sei, gente, com um cardiologista. E aí eu fiz uma avaliação lá e ela pediu para eu fazer uma avaliação também no oftalmologista, fazer o exame de fundo de olho, que são todos esses exames, gente, que você faz para diagnosticar esclerose tuberosa. Como eu já tinha passado na dermatologista, ela já sabia que eu tinha, né, essas bolinhas, a mancha, aquela mancha que às vezes a gente tem, que é uma mancha despigmentada, branca. Não sei se você tem essas características, mas eu vou falar rapidamente o que é cada uma. Na pele pode te dar essas bolinhas aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Aqui. Umas bolinhas, porque minha câmera de celular é bem ruim, gente. E eu tô com o rosto todo manchado de espinha. Mas aqui dá essa vermelhidão aqui, um monte de bolinha. Começa por aqui as bolinhas, às vezes dá aqui e aqui, mas aqui é a maior concentração de angiofibromas. Dá umas manchas na pele meio despigmentada, né, meio branca. No caso, eu só tenho uma mancha, mas tem pessoas que têm várias. Eu só tenho uma na coxa e por isso que eu não vou mostrar, mas se fosse um lugar mais fácil eu mostrava pra vocês. E também, no caso, aí faz a ressonância do crânio pra ver se tem tumor de cega, se tem outros tipos de sinais que mostram que você pode ter esclerose tuberosa, cistos pulmonares, né? Cistos no rim, e que os cistos no rim são os angiomiolipomas, né? No caso dos cistos no pulmão, é o que a gente chama, na verdade, eles vão desencadear uma doença que se chama linfangioleumioma-tose, tá? A esclerose tuberosa é um complexo, então, a partir da esclerose tuberosa, você pode ter outras doenças. Então, por exemplo, você tem esclerose tuberosa, mas você pode ter autismo, você pode ter, sei lá, convulsão, você pode ter LAM, que é a linfangioleumioma-tose, que ela é uma doença causada quando você tem cistos no pulmão devido à esclerose tuberosa. Claro que assim, a LAM
ela é uma doença que ela pode ser desenvolvida pela esclerose tuberosa ou a mulher em período fértil ela desenvolveu essa doença. Então, o que acontece? Pode ter as duas possibilidades, a pessoa ter LAM e não ter esclerose tuberosa, como a pessoa ter esclerose tuberosa e não ter LAM. Então, assim, a pessoa pode ter autismo ou não, pode ter. Então, assim, são várias coisas que podem desencadear por causa da esclerose tuberosa. Então, assim, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico muito complexo, porque envolve várias áreas. Então, por isso que tem que fazer todos esses exames para poder ver realmente se você tem esclerose tuberosa ou não. E alguns médicos também solicitam um teste genético, que é um teste de sangue, um exame de sangue que você faz e eles vão ver a sua cadeia genética, ver se você possui no seu gene a alteração do gene TSC1 ou TSC2 da esclerose tuberosa. E, gente, esse exame, ele é caríssimo, não é todos os convênios que fazem. Assim, na verdade, o que acontece? Antigamente, ninguém fazia. Aí saiu uma resolução da ANS que os convênios são obrigados a fazer esse exame. Então, assim, às vezes você solicita para o convênio, tudo, às vezes você consegue já, às vezes não, aí você tem que ficar uma dor de cabeça pra você tentar fazer esse exame, sabe? E pelo SUS eu não tenho certeza se faz. Eu não vou dizer que sim nem não, porque eu não tentei. Mas eu consegui fazer esse exame por um estudo da doutora Luciana, que ela estava fazendo um estudo com algumas pessoas e eu me candidatei e ela aceitou e eu fiz esse teste genético. Porém, gente, esse teste genético, ele não tem uma detecção de 100%. No caso, ele só detecta 90% dos genes. Então, assim, no meu caso, eu fiz o teste genético e não deu esclerose tuberosa. Mas, e eles deram, assim, um laudo como assim, não acusou, mas isso não quer dizer que eu não tenha, tá? Então, por isso que eu gosto muito de falar para as pessoas que às vezes a pessoa descobre que tem esclerose tuberosa e fica desesperada para fazer esse exame. Gente, quando eu descobri que eu tinha esclerose tuberosa e a médica pediu para fazer esse exame, eu fiquei desesperada para fazer. E eu fui ver, eu entrei em contato com o laboratório e ele custava R$ 12.500. Eu falei, gente, eu preciso arrumar esse dinheiro, sabe? A gente ficou desesperado. Meu pai até falou, ai, vou vender o carro pra poder fazer e tal. Mas aí, gente, eu vi que não é bem assim. Eu pensei, pra que eu vou querer esse exame? O que eu vou ter de vantagens fazendo esse exame? Gente, esse exame, ele só vai comprovar que você tem. Ou não, né? No meu caso, não comprovou. Ou também para estudos genéticos de mapeamento, né? Para poder ver se irmãos têm, não, né? Por exemplo, você faz e depois você vê quem foi a mutação genética, se foi você ou se você já pegou dos seus pais, né? E você vê toda a cadeia da mutação genética. Só que, claro, que todos têm que fazer, né? Mas aí você vê através de você se você tem um gene, qual gene que é, para poder depois descobrir o resto. Mas assim, gente, eu tenho LAN também. Se você não conhece muito da LAN, eu vou indicar, gente, o canal da LAN, que é a Alhambra. E eu vou colocar aqui nos comentários e vocês entram lá e vocês pegam mais informações, palestras, tem muita coisa lá muito interessante. Tem o site deles também que você pode pesquisar mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando mais um pouquinho sobre ela. Mas assim, gente, por eu ter LAN, eu não tenho indicação para ter filhos. E ainda mais esclerose tuberosa também, que eu tenho 50% de chance de ter filhos. Então, assim, eu só gostaria do teste genético para poder fazer algum exame, para poder, no caso, ter filhos, ver o gene, fazer de repente uma seleção do óvulo. Mas como eu tenho LAN e eu não vou ter filhos, então para mim não é interessante. Assim, é legal a gente fazer esse exame, mas não é uma coisa assim primordial eu descobrir se eu tenho gene ou não, tá, gente? Então, é isso. Depois do meu convênio, ele saiu essa resolução, eu vi que podia fazer pelo meu convênio, eu fiz novamente o teste e novamente deu inconclusível. Então, gente, eu fiz 2 vezes o teste, não deu nada, mas isso não quer dizer que eu não tenho esclerose tuberosa nem LAM. Eu gostaria muito que esse teste fosse uma coisa assim que você fizesse e, ai, você não tem, não tem nada. Eu ia ficar feliz da vida, gente. Mas, infelizmente, a gente tem que aceitar a nossa realidade
e a minha realidade é que eu tenho esclerose tuberosa, tá? Então, gente, é isso. O diagnóstico, é uma coisa multidisciplinar. Então, assim, se você foi no neurologista e só o neuro ou o neuropediatra não tá querendo dar, tenta ir no médico que ele conhece bem a esclerose tuberosa, porque eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para poder fazer esse diagnóstico, juntar todas as peças, né, do quebra-cabeça e poder te dar um laudo médico. Porque, gente, a partir de você, assim, do laudo, você vai saber exatamente como que você tá a sua situação, né? Você vai saber quanto que você tem de cisto, de tumor, de tudo. E você vai saber, ó, tá, essa é a minha situação. Aí, ano que vem, você vai repetir os exames e vai fazer, eu melhorei, eu piorei. Porque, gente, se você tá com algum problema, se seus cistos estão muito grandes, você vai ter que tomar um remédio. No caso, que é o everolimo, o seriolimo, você vai ter que se tratar. Então, assim, você tem que saber o que tá acontecendo. Se é seu filho, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem um filho que ele tem esclerose tuberosa e às vezes tem autismo, tem retardo, e ele não vai conseguir te falar, olha, mãe, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Então, assim, é muito importante que você vá no médico que conheça esclerose tuberosa e saiba o que ela pode dar. Porque muitas vezes as pessoas não sabem te dizer o que ela tá sentindo. Eu, muitas vezes, gente, eu tava sentindo dor ou alguma coisa e eu não sabia o que eu tava tendo. Eu não sabia explicar. E às vezes, muitas vezes, quando a gente não sabe explicar, a pessoa pensa que a gente tá enrolando, que a gente tá fingindo, que a gente não tem nada. E não é assim, né? Então, gente, esse vídeo tá ficando enorme, eu falo muito. Eu demorei até pra fazer esse vídeo porque eu falo demais e aí eu me empolgo e aí às vezes eu não tenho bateria suficiente pra poder gravar os vídeos pra vocês. Mas, gente, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho pra vocês como que é o diagnóstico de esclerose tuberosa. Então, gente, se vocês estão aí perdidos, você tá numa cidade que você já foi em vários médicos, não conhece ninguém, nenhum médico falou assim, olha, você tem isso, você não tá conseguindo ter o diagnóstico. Gente, em São Paulo tem essa médica, que ela é maravilhosa. Não estou falando que você tem que ir para São Paulo para poder fazer esse diagnóstico. Não, você pode fazer onde você tá, e na sua cidade, procure que às vezes você consegue encontrar um profissional muito bom, né? Tem o nosso grupo da esclerose tuberosa da LAM pelo WhatsApp. Se vocês quiserem, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que é NV_Assis. Vou deixar aqui pra vocês. E aí vocês pedem, me mandam o número de celular de vocês, que aí eu peço pra adicionar no grupo do WhatsApp. Tá? Não coloca aqui no comentário o seu número de telefone, porque, né, não é bom as outras pessoas verem. Manda no Instagram que fica no privado, tá? E aí, gente, é isso. Se vocês gostarem, se vocês não conseguirem arrumar, assim, nenhum médico, eu indico irem para São Paulo, sabe? Eu já falei para algumas pessoas, outras pessoas que eu indiquei adoraram a doutora. Lá atende alguns convênios, ela também atende na clínica dela. Eu sempre passo pelo meu convênio, né? Então eu não sei preço de consulta nem nada, porque eu vou pelo meu convênio, tá? E se vocês quiserem o contato dela, tu me manda pra mim no Instagram que eu respondo pra vocês o contato dela, pra vocês irem na consulta, tá? Mas é isso, gente. Procurem médicos especialistas na área que você tem os sintomas da esclerose tuberosa. Isso é muito importante você tratar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você gostou. Se ficou alguma dúvida, manda aqui que eu respondo, tá bom? Um beijo grande pra vocês e fiquem com Deus. Tchau!